Atenção, contém spoiler. Ou seja, ele sequestrou o psicólogo para ter uma terapia exclusiva. Vocês já assistiram uma série que tem disponível na Disney chamada O Paciente? Hoje eu vou fazer uma espécie de análise psicológica dessa série. Se você já assistiu, então não vai ter spoiler para você. Agora, se você não assistiu e quer assistir a série sem nenhum spoiler, então pode interromper esse vídeo agora. Não continue assistindo, beleza? Então vamos lá. E aí, a história é a seguinte. O Sam procura um psicólogo para tratar das questões dele, né? Ele chega até o Alan, que é um cara que escreveu um livro que ele leu, gostou bastante e tal. Aí foi lá e começou a se consultar com o Alan. Só que de início ele chega informando um nome fictício, sempre de óculos escuros, boné e tal, como se estivesse se escondendo, disfarçando, alguma coisa assim. E aí num dado momento da série, se eu não me engano eles já estão fazendo terapia há alguns meses, o Alan, o psicólogo, ele acorda num cativeiro. Ele acorda amarrado numa corrente, deitado numa cama, e aí ele descobre que o Sam, que se apresentava com outro nome inicialmente, sequestrou ele. E aí o Sam fala pra ele que é um serial killer e que precisa de ajuda. Ou seja, ele sequestrou o psicólogo para ter uma terapia exclusiva. E aí no decorrer disso, né, passando já para a parte psicológica da coisa, vamos chamar assim, o que fica evidente? O Sam, ele apanhava muito do pai dele, ele era espancado pelo pai dele quando era criança. E aí hoje, né, ele fala desse ódio, né, fala de como quando determinadas pessoas desprezam ele, passam por cima dele, ele fica com uma vontade incontrolável de matar essas pessoas, e ele vai lá e mata. E o Alan, em algum momento, ele fica não só buscando uma forma de sobreviver, mas ele se engaja nesse processo terapêutico, vamos chamar assim. Ele tenta, de fato, mostrar algumas coisas e ajudar o Sam com aquele problema dele, né? A questão é que em algum momento rola uma que a psicanálise chama de transferência, e aí o Sam se conecta com o Alan de uma forma que dificulta ainda mais a saída dele de lá. E aí, voltando para a infância do Sam, o Alan vai investigando com ele, e aí um dos componentes que aparece ali é o fato de que a mãe, né, do Sam, que estava ali o tempo todo com ele, com o pai e tal, ela não denunciou, ela não fez alguma coisa contra, né, o pai do Sam propriamente dito, ela não fugiu com ele, enfim. E aí tem uma mistura de sentimentos ali que faz a coisa ficar um pouco mais complexa. A série, ela tem muitas camadas, assim, né, muitos aspectos que a gente pode abordar. Só que o aspecto que me chama a atenção, que é justamente o motivo de eu estar fazendo essa análise aqui, compartilhando com vocês, é o papel do amor na maneira como a gente se constrói enquanto pessoa. O fato dele ser espancado pela pessoa que deveria proteger ele, que deveria amar, né, coloca ele numa situação não só de sofrimento por conta da dor física de apanhar, mas por conta da dor de não ser amado por aquele que devia amar e proteger ele. E esse conflito entre o modo como a gente espera que os nossos pais devessem nos tratar e o modo como isso efetivamente acontece é algo que perturba cada um de nós. Essa série, ela traz um exemplo extremo de como essa ausência de amor, nesse caso explícita de uma forma extremamente violenta, que eram os espancamentos que ele sofria, mas o quanto a ausência de amor, ou a percepção de ausência de amor, ela é completamente danosa e constitutiva daquilo que a gente vem a ser. Toda vez que alguém desprezava ele, toda vez que alguém desqualificava ele sentia um ódio profundo e ele sentia vontade de matar essa pessoa, né? Ele fez isso algumas vezes até que ele encontrou o Alan, o psicólogo dele. Em algum momento, o que foi ficando evidente? Vou fazer saltos entre o que passou lá na frente e o que passou no começo da série. Em algum momento, o Sam, ele cria a oportunidade de matar o próprio pai. Ele, que é um serial killer, né? Em algum momento ele chega à conclusão de que, como o problema começou com o pai, se ele matasse o pai, ele resolveria o problema, né? E aí ele vai até o pai, né? Ataca o pai, e quando ele está quase
quando ele está prestes a matar o pai sufocado, quando ele está prestes a sufocar o pai, ele dá um passo atrás, ele não conclui, né, esse ato. Eliminar o pai dele seria eliminar também uma espécie de senso de identidade, porque ele meio que se tornou uma versão extrema daquilo que o pai dele era. O pai dele era um violador, né, era um abusador, ele espancava o próprio filho. E ele foi para o ápice, né, do abuso, da violação, que é o homicídio. Ele deixou de ser prego e passou a ser martelo, né? Ou seja, ele saiu da posição de quem era violado, passou a posição de violador, se identificando com o pai. Então, assim, eliminar esse pai seria não só perder esse senso de identidade, mas também seria perder esse vínculo com o pai. E aí é isso que eu queria trazer aqui. A nossa necessidade de ser amado, de se vincular àquelas pessoas importantes, sobretudo do início da nossa vida, ela é tão forte que às vezes a gente se conecta com os aspectos mais doentios possíveis apenas porque aqueles eram os mais evidentes. Então, como o mais evidente na relação dele com o pai era a violência que ele sofria, ele romper com esse ciclo de violência, de certa forma, era romper o único vínculo que ele se via tendo com o pai. A nossa necessidade de sermos amados e a satisfação que essa necessidade tem ou não no início da nossa vida pesa na pessoa que a gente se torna ao longo no decorrer dos anos, né? E o quanto isso impacta inclusive nas nossas escolhas amorosas, né? Em que medida você se pega ainda fazendo nas suas relações, e de casal inclusive, aquilo que os seus pais faziam com você. E no fim das contas a gente não faz isso por maldade, né? Nem com os nossos filhos, nem com os nossos parceiros, nossas parceiras, né? Às vezes a nossa intenção é até a melhor, é cuidar, é demonstrar amor, só que a maneira como a gente aprendeu isso nem sempre produz o efeito que a gente gostaria. Por isso a importância da gente se conhecer e muitas vezes da gente buscar ajuda. Se você percebe que tem padrões que você traz da sua família de origem e que estão destruindo as suas relações, não hesite em buscar ajuda.